Boa noite. Vamos só fazer mais uma oração? Valeu, obrigado. Antes de começarmos. Juliano, só desliga, por favor. Não vai voar. Assim. Pediram para eu arrumar o microfone, para não sair ruim a minha voz. Vamos então fechar os nossos olhos. Você que está em casa também, boa noite para você que nos segue no canal do YouTube. Feche os seus olhos comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já está fazendo aqui nessa noite, pela tua presença, o teu amor, o teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo que é, Senhor. Que o Senhor continue falando, assim como o Senhor falou em cada louvor, em cada oração, que o Senhor continue se manifestando no nosso meio, Senhor. E que o Senhor, nessa noite, revele qual é o teu querer, por meio da tua palavra aqui, para cada um do que estão aqui presentes, os que estão pela internet também, Senhor. Que o Senhor revele o teu querer, que o Senhor fortaleça cada um desses meus irmãos para que possam prosseguir nessa semana, Senhor, vivendo a tua vontade. É isso que eu lhe peço, no nome de Jesus. Amém. Quando a gente pensa no servir ao Senhor, olha que bonitinho, né? Que a hora que eu estava pesquisando na internet, eu fui pesquisar uma imagem que falasse da alegria mesmo em meio à dor, que esses cachorrinhos, eles têm uma deficiência e por isso eles precisam de ajuda, né? E assim nós também somos. Mas a mensagem dessa noite vai falar imperfeitos, mas escolhidos. Por isso a imagem dos cachorrinhos. Quando a gente pensa no servir ao Senhor, o que vem na nossa cabeça, assim, dessas pessoas que vão servir a Deus? Eu não sei vocês, mas na minha passou várias coisas. E uma delas, lá atrás, eu pensava, tinha que ser uma pessoa com um conhecimento teológico, assim, absurdo. Senão, eu não ia aprender nada, né? Se essa pessoa viesse falar comigo. Tinha que ser uma pessoa assim. Uma outra coisa, tinha que ser uma pessoa muito santa e pura, quase sem pecados. Difícil, né? Alguém assim. Mas eu pensava que precisava ser assim. Pessoas separadas do resto da humanidade. Eu vi muitos filmes em que tinham padres e freiras em conventos. E eles ficavam reclusos ali. E isso parecia que dava mais santidade para essas pessoas, né? E eu imaginava que para ser um servo de Deus eu precisaria também ser assim. E também pessoas com dons especiais, sabe? Não podia ser qualquer pessoa. Mas, a hora que a gente lê a Bíblia, a gente não vê isso, né? E quando eu penso assim, eu pensava nos ancestrais do Messias, ou seja, de Jesus Cristo, me vinha à cabeça só pessoas realmente separadas, pessoas que estejam num processo de busca pela santificação, pessoas realmente, no mínimo, que fizeram a diferença na história. No mínimo, tinha que ser isso. Aí, eu leio essa passagem que nós vamos ler hoje, daqui a pouco. E quando eu olho para ela, eu fui surpreendido, positivamente, mas foi surpreendido. E eu vou fazer 3 perguntas aqui que eu quero responder até o final desse sermão, essas 3 perguntas. Primeira pergunta: o que levou essas pessoas a fazerem parte da descendência de Cristo? Considerando o que nós vamos ouvir daqui a pouco. Segunda pergunta: por qual razão Deus escolheria certas pessoas que destoam tanto, mas tanto, daquilo que a gente espera ou entende ser o certo? Isso me chamou a atenção quando eu li também. E o que significa efetivamente para nós saber dessas imperfeições e o que é isso para nós hoje? Aí eu fiquei pensando, com todo o meu histórico e o seu histórico de pecado, e eu posso falar por mim, eu sei que eu tenho um vasto histórico de pecado, minha história não foi fácil, ou seja, mesmo imperfeito, porque eu sou bem imperfeito, a palavra nos garante que a hora que entregarmos a nossa vida para Cristo,
nós estaremos prontos para servir. Sabe por quê? A obra não é nossa. O poder não é nosso. É dele. Então, quando vier na tua mente que você não pode isso, eu não posso servir, eu não posso ser isso, porque, será? Ou estão falando, quem é o Senhor? É Deus. Não são os homens que definem, é Deus que nos chama, é Deus que nos capacita. Nunca esqueça disso. Vamos então ler a passagem que está lá em Mateus capítulo 1, versos 1 a 6 e o verso 16. Eu não vou ler de 1 a 16, senão vocês vão ficar bravos comigo, porque é genealogia. Genealogia, normalmente, não é algo tão assim emocionante, né, para se ler num culto. Então, vamos lá. Olha o que diz a palavra. Mateus, capítulo 1, verso 1 a 6 e o 16. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Até aqui. Eu quero apresentar 3 exemplos aqui de pessoas tão imperfeitas como nós e que fizeram a diferença na história. No mínimo, elas já teriam feito a diferença por ter o nome na genealogia de Jesus, porque elas não são ancestrais de qualquer pessoa, é de Jesus Cristo. Elas fizeram parte da história de Cristo. Primeiro exemplo que a Bíblia vai mostrar aqui é Raabe. Raabe e a fé que ela tinha. Ela era chamada de prostituta Raabe. No mínimo deveria ser por causa dos seus muitos pecados e a sua caminhada. E a sua atividade profissional não ajudava muito, né? E ela deveria ser também muito famosa, por quê? Porque deveria destruir lares com a sua atividade profissional, né? Ou pelo menos afetar lares. Mas mesmo com um possível histórico terrível que Raabe tinha, olha o que ela falou, lá em Josué, capítulo 2, versos 8 a 11. Diz assim, caso você não queira abrir. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão. O Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Qual era a situação naquele momento? Qual era o contexto daquela época? Raabe, de repente aparece dois espiões que foram enviados por Josué e que eles tinham que olhar aquela terra onde eles teriam que invadir. Israel já estava se preparando para invadir, mas Josué queria tirar a dúvida, ter certeza que realmente era aquilo que eles tinham que fazer. E aí manda esses 2 espiões. Chegam lá, eles ficam sabendo, o povo de Jericó fica sabendo que existiam 2 espiões ali. E começaram a ir à caça deles. E eles chegam perto de Raabe e pedem para que elas o escondam. E ela esconde os 2. Esconde os 2 no tipo um sótão assim da casa dela.
Os guardas chegam procurando eles e eles falam, não, eles já foram. Eles seguiram. E ela continua a vida dela. Mas notem uma coisa. Por que uma prostituta faria isso? Por que uma prostituta que não tem nada a ver com Israel iria proteger 2 espiões de Israel? Arriscando a sua vida, arriscando a vida da sua família. A troco do quê? Será que nós faríamos o mesmo? Se nós estivéssemos na situação dela? Será que nós colocaríamos em risco a nossa vida e a dos nossos familiares? Pense comigo, vamos nos colocar no lugar dela. Ela vivia no pecado. Ela não cria no mesmo Deus que o povo de Israel, ela cria em outros deuses. Que ligação ela tem com aqueles 2? São leis diferentes, as de Jericó e as leis dos israelitas. São leis diferentes. E outra, ela morava sobre uma muralha até então intransponível. Pensa o seguinte, não é um muro que a gente coloca com tijolo deitado para ficar mais firme, não era isso. Tinha casa em cima dessa muralha. Era como se fosse uma avenida. Pensa isso, a largura, a segurança que tinha, a estrutura que aquilo. Por que ela tinha que temer, gente? Por que ela tinha que colocar em risco tudo isso? E confiando que aqueles 2 cumpririam a promessa que fizeram para ela. Olha o risco que essa mulher corria. Mas, baseado na resposta que ela deu para eles, eu posso tentar imaginar a razão desta tão grande coragem dela. Que ela disse assim, o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quem tem essa noção? Não é? Quem é que fala isso? Que o Senhor é Deus no céu e embaixo na terra. Quem consegue perceber isso? Ela conhecia parte da história de Israel, ela conhecia algumas coisas da história de Israel, alguns feitos de Deus. Tanto é que ela fala de secar as águas do Mar Vermelho. Que ela vira e fala sobre o que aconteceu a leste do Rio Jordão, onde 2 reis foram aniquilados. Ela sabia que Deus era esse. Mesmo ela vivendo num lugar onde só tinham ímpios, ela sabia o Deus que aqueles 2 homens que estavam ali serviam. Ela conhecia. E eu creio que ela deveria saber muitas outras coisas, porque olha, outra coisa que ela falou foi que Deus tinha dado a terra de Jericó para o povo de Israel. E que o povo de Jericó temia o povo de Israel e temia o seu Deus. Ela sabia isso. E ela falou isso para eles. Só uma pessoa com fé teria sua coragem. Só uma pessoa com fé. Só uma pessoa que conseguiu identificar a grandeza do nosso Deus. Que está lá nos céus e também aqui na terra. Conseguiria agir como ela agiu. Sem essa fé, o que ela faria? Eles estão aqui, ó. Eles subiram aqui. Pode entrar e pegar. Eles me ameaçaram, colocaram uma espada no meu pescoço. Ela podia falar qualquer coisa. Eles seriam presos. E acabava, não é? Não seria isso? Mas para Deus não. Deus prepara tudo. E as pessoas certas, mesmo a prostituta Raabe. Olha que interessante. E essa não foi uma fé teórica, sabe? É uma fé prática. Que é uma fé que está confiando em Deus, depositando a sua esperança no Senhor, e não naquilo só que ela vê. Ela confia naquilo que ela não estava vendo, porque ela estava confiando em algo que ela não tinha certeza que poderia acontecer. É só a fé que nos gera isso. E a vida dela foi tão transformada, tão mudada, que ela constituiu sua família. Ela deixou de ser prostituta, provavelmente, a Bíblia não fala isso, mas se ela se casou, ela teve filho, ela entrou na genealogia de Jesus, eu acredito que isso mudou. E com certeza, esse contato que ela teve
com o povo de Deus ali naquele momento, com aqueles dois, e no momento que a muralha caiu, antes, só aquela área onde ela estava não caiu, a casa dela, eles não derrubaram. Eles foram poupados, a família dela foi poupada. Mostra que ela teve fé verdadeira e que Deus realmente transformou sua vida. E ela casou-se com Salmão e gerou quem? Boaz. Boaz quem era? Ele veio a se tornar marido de Ruth, que nós vamos ver na sequência. Então a minha pergunta é, como está a nossa fé? Será que está parecido com a de Raabe? Será que nós estamos deixando Deus guiar as nossas vidas ou nós estamos no controle? Pensa sobre isso. Quem é que está no controle da tua vida? É você ou Deus? Vamos aprender com Raabe. É verdade, né, que a gente não vai conseguir mais fazer parte da genealogia de Jesus, ainda que a gente queira, né? Isso não dá mais. Mas Deus quer transformar a nossa vida e quer nos usar aonde nós estamos. Ele quer salvar vidas, Ele quer mudar vidas de pessoas, e Ele quer usar você, quer usar a mim. Ele quer mudar as nossas vidas para que outros também mudem. Mas para isso a gente precisa ter a fé. Então, faça como Raabe. Saiba mais sobre o Senhor. Experimente confiar nele. A gente só vai se aproximar mais de Deus, ter mais intimidade com Ele, quanto mais a gente conhecê-lo. E qual a melhor forma de conhecer Deus? Oração e leitura da Bíblia. Se você não faz, corra, comece a fazer. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nós já estamos vivendo tempos difíceis. E nós precisamos fortalecer nossa fé. E é conhecendo o Senhor. É tendo intimidade, é tendo tempo com Deus. Isso nos leva então ao nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo é Ruth e a sua fidelidade. Ela está bem na sequência, assim, são as 3 pessoas que eu vou falar. Ruth e a sua fidelidade. Lá em Ruth, capítulo 1, verso 15 a 17, vai dizer assim, ó. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth era moabita. Moabe foi uma das linhagens de Ló. Ló teve 2 filhas, e naquele episódio lá em Gênesis 19, quando Deus falou que ia mandar fogo sobre Sodoma e Gomorra, ele só permitiu que saísse Ló e sua família. Então saiu Ló, sua esposa e as 2 filhas. E na fuga, na corrida, e eles não podiam olhar para trás. A mulher de Ló olha para trás. Ela se transforma numa coluna ou estátua de sal. E quando ela se transforma na estátua de sal, o que acontece? As filhas olham e falam assim, bom, como é que nós vamos dar continuidade à nossa família se não tem homens? Porque para elas provavelmente tudo foi destruído, tudo à volta delas. Aí o que elas fizeram? Elas embebedaram o pai e fizeram o que é um pecado. Fizeram o pai delas fazer um incesto com ela. Num dia com uma, no outro dia com outra. E nessa situação nasceu essas 2 filhos, Moabe e Amon, que são as 2 tribos que surgiram a partir daí, da família de Ló. Eles são familiares, são parentes distantes de Abraão, porque ele é sobrinho, Ló é sobrinho de Abraão. Mas, quando a gente olha para os moabitas, a gente percebe que eles eram um povo idólatra, cultuavam a natureza e a fertilidade. Esses eram os moabitas. E Ruth era de lá. Assim como Orfa.
sua co-cunhada, também era moabita. Mas tem uma diferença entre as duas. O amor que elas tinham pela sogra, pela Noemi. Tu ri, né? Eu sei que não é fácil amar a sogra, minha sogra está aqui, eu amo minha sogra, às vezes a gente tem os embates, mas faz parte da vida. Mas eu amo minha sogra e eu sou um pouco Ruth às vezes, né? Até a gente brincou lá em casa isso. Mas, voltando à palavra, né? Ruth e Orfa. E essa relação de Orfa e Noemi tem uma coisa interessante que a gente pode trazer para os nossos dias. Vocês devem conhecer alguém da família de vocês, um parente, um amigo, um colega de trabalho, que, assim, ele identifica em Jesus um sábio, né? Uma pessoa inteligente, uma pessoa forte, com conhecimentos grandes. Até chegam ao ponto de pensar assim, ele podia fazer um milagre da minha vida, né? Ai, Deus, Jesus, faz alguma coisa por mim. Eles chegam a pensar isso, chegam até a ter certo afeto por Cristo, mas não abrem mão de nada. Não abrem mão de nada das suas vidas para se achegarem a Cristo. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Por isso, eles acabam não conhecendo e não compreendendo o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, as consequências, né? Consequentemente, eles não depositam sua fé em Cristo. E por isso, acabam não sendo salvos. Quantos estão assim aí fora? Quantos dos nossos familiares estão assim? Tem um certo carinho por Cristo, mas não querem que Cristo mude as suas vidas. Muitas pessoas estão vivendo assim. E essa era a relação de Orfa com Noemi. Ela não queria largar o seu passado. Ela não queria largar os seus costumes, a sua caminhada, a sua história, os seus deuses. Ela não queria largar. Por isso ela não seguiu com Orfa. Diferente de Ruth. Ruth abriu mão. Ruth, o que ela se assemelha muito a Maria, a irmã de Marta, lá em Lucas 10. O que aconteceu com Maria? Chega na casa lá, Jesus chega na casa, Marta está lá, arrumando a casa. Jesus está aí, né? Tem que deixar tudo arrumado, está chegando visita, está arrumando tudo. E Maria está lá aos pés de Cristo, jogada, amando, adorando ao Senhor. Essa era Maria. E assim foi Ruth em relação a Noemi. Ela abriu mão da sua história. Ela escolheu seguir com Noemi para Israel. Deixar tudo para trás, tudo. Ela estava escolhendo a boa parte. Porque ela estava se aproximando de Deus com essa escolha. Ainda que ela não soubesse. Mas para isso ela deixou parte da sua cultura, parte do que ela cria. Mas ela estava tão decidida que ela pronunciou o seguinte: o teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Ela tinha certeza do que ela estava fazendo. A sua fidelidade foi tanta que tudo que Noemi falou para ela fazer, ela fez. Vai lá, quando ela conheceu Boaz, ela explicou como ela deveria se portar, qual deveria ser a atitude dela, para ela se achegar perto de Boaz. E realmente, por causa disso, ela se casou com Boaz e gerou um filho, Obed. Sabe quem foi Obed? Avô do rei Davi. Avô do rei Davi. E eu quero só lembrar, ela era uma idólatra. Ela não era uma mulher que nasceu num berço cristão, né? Ela não era israelita, ela era idólatra. Ela não cria no Deus que a Bíblia nos revela. Mas Ruth é um excelente exemplo de uma resolução acertada. Ela tomou uma decisão de um caminho, uma escolha, que era ser fiel à sua sogra. E essa escolha levou ela a Deus.
quando ela decidiu seguir sua sogra, ela também silenciou uma tentação de olhar para trás. Quem aqui não olha para trás? Quem aqui não olha de vez em quando? Ah, mas eu vivia isso. Aí eu era assim, eu tinha isso. Como o povo de Israel. O povo de Israel, quando estava saindo, Deus vai e abre o mar vermelho, tinha nuvem durante o dia para eles não se queimarem, e à noite uma nuvem de fogo para que eles se mantessem aquecidos. Eles saíram do Egito, seguiram, passaram o rio a seco. O rio não, o mar vermelho a seco. Chega lá do outro lado, Deus livra ele dos egípcios, esse povo. Deus faz tudo. Aí a hora que falta comida, vamos voltar. Não, o Egito, a gente tinha tudo lá. A gente tinha a melhor comida. E é assim que a gente faz. A gente olha para trás. Está errado olhar para trás? Claro que não. Mas não para se lembrar do que ficou. E sim do que a gente aprendeu. Das lições que nós temos que tirar do passado. E não para viver lá, porque lá já passou. E foi isso que Ruth estava fazendo. Olhando para frente. E essa decisão de Ruth, ela foi muito acertada, né? E ela disse assim: onde morreres, morrerei. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor, ela não disse o seu Deus, é diferente. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando nossas mentes não estão firmes em relação ao que nós decidimos, é como se deixássemos uma porta meio que aberta. E quem vai entrar nessa porta? Satanás. Ruth estava fechando essa porta. Quando ela se firmou que no caso aqui foi com Noemi, mas quando nós nos firmamos com Deus, com Cristo, e decidimos que vamos segui-lo, que queremos ter intimidade com Ele, a gente está fechando essa porta. Ah, então a partir de hoje, Satanás não me incomoda mais. Não. Essa é uma luta que enquanto nós vivemos nesse corpo, nós vamos sofrer. E é fácil deduzir por quê. Porque ele quer acabar com você. Ele quer acabar com a sua família. Ele quer acabar com a sua história. Ele quer destruir tudo que Deus quer transformar a tua vida, quer mudar a sua história, Ele quer destruir. E é só a gente deixar uma frestinha, não precisa muito. É uma frestinha. Ele começa a jogar coisas na nossa mente, a gente começa a deixar, mas se a gente não tiver com a mente focada em Cristo, nós vamos ceder. Quem aqui nunca caiu? Quem aqui nunca cedeu? Todos nós pecamos. Todos nós. Quem aqui não pecou hoje? Eu pequei. Então, mas então, se eu tiver com Cristo, se você tiver com Cristo, essa porta, ainda que Ele tente abrir, Cristo é que nos dá a força. O poder vem de quem? Vem dEle. A autoridade é dEle. É Ele que pode mudar isso. É Ele que vai nos impedir. Mas quanto mais próximo eu estou dEle, menos eu dou ouvidos a Satanás. Menos eu dou ouvido à minha carne, aos desejos que me destroem. É isso que a gente tem que lembrar. Mas para isso, eu tenho que fechar essa porta. Como Ruth fez. Que a palavra, ela nos revela muitas coisas mesmo. Sobre Deus, sobre sua vontade. Mas a decisão de seguirmos e vivermos o que Ele nos pede, isso é a nossa parte. Ele não vai fazer isso por você. Ele te ama, Ele quer o melhor para você, mas Ele não vai fazer isso por você. Essa decisão é sua, de decidir segui-lo ou não, de viver o que Ele quer para ti ou não. A decisão é tua. Então, faça como Ruth. Faça a escolha certa. E feche essa porta que tem te afastado do Senhor. Nesse período de pandemia,
Eu notei assim muitas pessoas com que eu falei e outras que eu vi também, que por causa da pandemia ficaram em casa, claro, a gente sabe disso. Os cultos diminuíram o número de pessoas, mas as pessoas foram esfriando e foram deixando de orar, foram deixando de ler a Bíblia, foram deixando de ter intimidade com Deus. Já é difícil a gente não ter comunhão como nós temos aqui presencialmente, de poder se abraçar, que é tão bom. Às vezes quando a gente está precisando de um ombro para chorar, a gente chega na igreja, tu abre teu coração, a pessoa vem te abraça, se derrama todo. Coisa boa isso. Mas a gente não está tendo. Então se derrame de joelhos ao Senhor. Clame a Ele. Ele não vai fazer você orar. Ele não vai fazer você ler a Bíblia. Esse é o desejo dele. Mas essa tem que ser a nossa atitude. E isso Ele não faz. É nós que precisamos. Ele nos dá força? Dá. Ele nos dá ânimo? Dá. Mas nós precisamos diariamente, assim como a gente almoça, assim como a gente janta, faz nossas refeições, a gente precisa levantar, orar e ter intimidade com o Senhor. E aí, nós entramos no nosso terceiro exemplo, Batseba e a misericórdia de Deus. Quando a gente olha para Raabe e para Ruth, claro que a gente nota a misericórdia de Deus, nota a graça de Deus, é fato que está ali, o que a palavra está nos dizendo mostra isso. Mas também a gente percebe uma mudança de atitude delas. Em tudo que elas fizeram, elas agiram, elas fizeram alguma coisa para mudar. Mas, ao lermos sobre Batseba, e aí nós vamos encontrar textos ali em 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12, não existe nenhuma palavra que mostre uma mudança, um desejo, um arrependimento. Pode até ter ocorrido, mas a Bíblia não relata. Então eu não vou dizer que ela não se arrependeu, que ela não teve o desejo de mudar, não vou dizer isso. Mas a Bíblia não fala, mas também não apresenta nada em prol dela, em defesa de Batseba. Agora imagina a situação dessa mulher. Seu marido saiu para a batalha e ela estava em casa, de boa, né, tranquilinha. De repente, o rei manda chamá-la. E aí, tudo acontece. Vamos ler o que estava escrito lá? Está lá em 2 Samuel 11, 13 e 4. 2 Samuel 11, versos 13 e 4. Diz assim: mandou alguém procurar saber quem era ela. Vamos parar aqui. Todo rei precisava estar à frente do seu exército nas batalhas. O que Davi estava fazendo em casa? Né? Ele estava em casa. E aí, a pessoa que foi buscar as informações disse o seguinte, disseram, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Hitita. Opa, mulher de Urias. Ele sabia que ela era casada, que ele tinha um esposo, que ela tinha um esposo. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação, depois voltou para casa. Eu posso imaginar que ela sabia qual era a lei. O que a lei dizia sobre o adultério. Davi, eu tenho certeza que sabia, porque ele era rei. E era servo do Senhor, né? Então, estava claro. Mas talvez, e eu digo talvez, pois eu realmente não estava na pele dela para poder dizer o que ela passou, mas talvez ela tenha temido a Davi. Como rei, ele tinha autoridade para mandar tirar a vida de quem ele quisesse, se ela se negasse, até ela provar que ele que chamou, que ele forçou, que ela gritasse, até provar isso, ela já estava morta, porque ele já tinha mandado matá-la. Provavelmente, né? A Bíblia não fala isso, tá, gente? Mas eu deduzo que seja isso. E ela, por temor, por medo dele, subiu, teve relações com ele.
Mas notem que o que a Bíblia vai nos dizer lá em Levíticos 20:10, que é a lei, olha o que ela diz. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. É o que a lei diz. Então, o que Davi e Batseba mereciam, segundo a lei? A morte. Esse deveria ser o fim deles. A morte, pelo pecado que eles cometeram. É o que a Bíblia nos fala. E a gente não pode se esquecer que todo pecado ele tem consequências. E não foi diferente na vida deles. Tiveram consequências imediatas, logo em seguida aconteceram, e consequências que depois de algum tempo veio a acontecer por causa desse pecado que eles cometeram. Exatamente por causa desse pecado. Por quê? Além do adultério que eles cometeram, ela engravidou. E aí é um problema. Por quê? Porque Urias, quando saiu para a guerra, como a palavra diz ali que nós lemos, ela tinha acabado de terminar o seu período menstrual. E eles não tinham relações nesse período, porque se tornava impura, e aí teria todo um sistema lá da lei judaica de purificação. Então, eles provavelmente não tiveram relações, e ele foi para a batalha. Aí, ela fica grávida. De quem? Como é que ia esconder isso? Não dava para esconder. Como Davi tentou trazer Urias para perto, e Urias chegou e não quis se deitar com a esposa, não quis ir para casa, em respeito aos soldados que estavam no campo de batalha, o que ele fez? Ele falou, bom, vou mandar ele para o meio da batalha, que ele morra lá, coloque ele na frente para que ele morra, e ele morreu, Urias morreu. Então, se não bastasse o pecado do adultério, teve o pecado que Davi cometeu, matando, fazendo com que morresse, né, Urias. E teve, nessa primeira gestação, por que eu falei que logo em seguida já houve uma consequência? Esse bebê morreu. Foi o primeiro consequência. Você fala, pô, mas ele não tinha culpa. É verdade. Mas ele morreu. Eu creio que foi consequência do ato deles. Eu não posso afirmar isso, mas eu creio que foi consequência desse ato. Mas, como Deus é, né? Como é interessante a misericórdia do Senhor. Eles tiveram um segundo filho. E esse segundo filho muda tudo. E diz a Bíblia que trouxe alegria, né? Houve alegria para o casal. E por que casal? Se eles eram adúlteros. Porque depois que Urias morreu, Davi a tomou como mulher. E aí tiveram novamente uma relação e ela engravidou. E isso trouxe continuidade. Olha como mudou. De um adultério e morte de uma criança, morte do marido de Batseba, e Deus vai e muda tudo, e a continuidade do trono de Davi veio por meio desse filho. Deus, com a sua infinita misericórdia, permitiu que por meio dessa mulher que Davi adulterou, viesse o filho que traria todas as promessas, ou parte das promessas que Deus tinha feito para Israel. E que chega até hoje. Porque Davi faz parte da genealogia de Jesus. Mas é importante e que fique claro isso. Eles não fizeram nada para merecer. Davi e Batseba. Nada. Tudo foi pela misericórdia de Deus. Porque eles não tiveram atitude que fizesse comover o coração de Deus. Não, não foi isso. Foi a misericórdia de Deus que permitiu isso. E está lá em 2 Samuel 12, 24, diz assim: depois Davi consolou sua mulher Batseba. 2 Samuel 12, 24. E deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Olha que lindo. Diante de toda essa novela mexicana, não é? Ou do Datena, se vocês quiserem,
veio uma bênção, da onde a gente menos espera. Porque a gente não espera de um gesto, de uma atitude do que eles viveram, vir a sequência do trono, a promessa de Deus, mas veio do improvável. Mas Deus concordou com o adultério de Batseba e Davi? Claro que não. Ele nunca concordaria com isso. Tanto é que vieram as consequências dos atos deles. Mas quando a gente olha para a história deles, a gente vê, parece muito claro, o perdão e a misericórdia de Deus. Mas não quer dizer que se Deus nos perdoou e Ele tem misericórdia de nós, que nós não vamos ser responsáveis pelos nossos atos. Aquilo que nós fizemos, nós vamos pagar, nós teremos que responder. São as consequências dos nossos pecados. Mas eles foram perdoados e Deus teve misericórdia da vida deles. E dessa forma, Batseba veio fazer parte da genealogia de Jesus. E o mais interessante é que o nome dela não está na genealogia. Vocês notaram? Eu fui pesquisar outras traduções bíblicas para ver se tinha Batseba. Eu falei, deve ter Batseba, só a NVI que não tem. Mas não, todas as outras, nenhuma consta Batseba. Por quê? Não sei. Não quero responder, não está para mim essa. A Bíblia não mostra, mas diz que ela era mulher de Urias, apenas isso. Não sei se foi uma homenagem a Urias, né? Afinal ele morreu, né? Pode ser também. E com certeza Deus também não gostou do que Davi fez, né? Mas a conclusão que nós podemos chegar olhando para esses 3 exemplos, que são diferentes em si, né? As histórias, mas são histórias de pecados. É que podemos ter esperança com as nossas histórias. Isso mesmo. Mas, Marco, tu não sabe o que eu fiz na minha vida. Não importa. A hora que você entrega a sua vida para Cristo, seus pecados são perdoados. Então, nós temos esperança. Quando a gente compreende o sacrifício de Cristo na cruz, e que foi por todos nós, mesmo os piores pecadores. Aí você pode falar, porque para você um pior pecador pode ser um, para mim pode ser outro. O mentiroso, o fofoqueiro, o assassino, o estuprador, para todos. Deus perdoou todos quando entregamos nossa vida a Ele. Se eles entregarem, eles terão a vida eterna também. Então, mesmo imperfeitos, Deus quer usar nossas vidas, do jeitinho que você está. Mas não é fácil? Não. Não é fácil. A gente está pecando, a gente está caindo, a gente se levanta, mas Deus quer usar você do jeito que você é. E o que tiver que transformar, quem vai fazer é Ele, não é você. Lembra de quem é o poder? É dele, não é teu. É Ele que tem autoridade, é Ele que tem poder. E Ele quer usar a nossa história, as nossas vivências. Tem coisas que só você viveu, só eu vivi. E que nós vamos encontrar pessoas no nosso caminho e que vão precisar ouvir essas histórias. Às vezes que nós quebramos a nossa cara, que nós sofremos, que nós choramos, mas também que nós tivemos o cuidado de Deus, a misericórdia dEle pelas nossas vidas, que Ele transformou a nossa história. É por meio das nossas vivências que Ele vai usar. Sabe por quê? Porque cada um está num lugar aqui diferente. Nós temos acesso a pessoas diferentes. E Deus quer usar você, imperfeito mesmo, mas escolhidos por Ele. Que eu quero responder aquelas 3 perguntas. Primeira, o que levou essas pessoas a fazerem parte da descendência de Cristo? Como vimos, 2 delas, né? Raabe e Ruth, além da misericórdia de Deus, tiveram uma atitude de mudança. Já Batseba foi beneficiada, sem dúvida, pela misericórdia de Deus, mas também pelo arrependimento de Davi. E claro, nos 3 casos, elas casaram com israelita. Então, elas fizeram parte da descendência porque elas casaram também com israelita. Segunda pergunta, por qual razão Deus escolheria
certas pessoas que destoam tanto daquilo que esperamos ser o certo. Gente, Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, por mais que busquemos conhecê-lo, sabe, ter intimidade com Deus, ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia 100 vezes, você não conhecerá tudo de Deus, você não saberá quais são os planos de Deus, os pensamentos de Deus para todas as situações que nós vivemos. Não, você não vai conseguir. Porque o dia que a gente achar que sabe quem é Deus, a gente não conheceu Deus, a gente está conhecendo qualquer outra coisa, menos Deus. Mas o que me parece, e o que Ele está nos mostrando, é que todos nós temos acesso ao Senhor. Todos, sem exceção. Todos temos acesso ao Senhor por meio de Cristo. E a terceira pergunta é: o que isso significa efetivamente para nós? Significa que houve possibilidade de mudança, de transformação. Se houve mudança para uma prostituta, para uma pagã idólatra, para uma adúltera, certamente há possibilidade para cada um de nós. Para cada uma das pessoas que creem em Deus e se entrega a sua vida a Ele. Há a chance. Nós teremos uma nova oportunidade de recomeçar. Então, quando você cair, que isso pode ocorrer, quando você pecar, que isso vai ocorrer, certamente, porque você ainda está vivo, se prostre diante de Deus, clame a Ele, porque Ele já te perdoou. E não permita que Satanás continue falando no seu ouvido que você não é importante para Deus, que você não vale a pena, que a tua vida não serve para nada e que Ele não vai te usar porque você é assim ou assado. Não dê ouvidos a Satanás. Deus te ama do jeito que você é e Ele vai te usar do jeito que você é. Lembra, o poder é dEle. É Ele que tem autoridade para transformar e nos usar no tempo que Ele quiser. Então dê lugar. Permita que Ele te use. Lá onde você está, na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, aqui dentro da igreja, por meio da internet, forma que você achar, mas se coloque na posição, imperfeito mesmo, mas se coloque na posição. Ele que vai mudar o que precisa ser mudado. Então, ainda que tenhamos nos prostituído no passado, que tenhamos sido idólatras, e ainda que tenhamos fornicado, que é o sexo antes do casamento, ou adulterado, que é o sexo fora do casamento, acredite, o sacrifício de Cristo na cruz apagou todos os nossos pecados, todos. Glória a Deus por isso. Todos os nossos pecados foram apagados na cruz por causa do sangue de Cristo. Tire esse peso das suas costas. Você continua pecador, é verdade, mas tire esse peso das suas costas. Ele já levou, Ele já carregou tudo isso. Não carregue você esse peso. Aceite o que Jesus fez também foi para você. E viva o novo com Cristo. Aí você pode me falar assim: mas Marco, eu já entreguei minha vida para Cristo. Mas é para você também. É para nós que entregamos nossa vida para Cristo. Nós não temos vivido o novo com Cristo. E Ele quer isso para a tua vida. Tire esse peso das suas costas. Aceite que você é imperfeito e que Deus quer fazer uma obra por meio da tua vida. Vidas Ele quer salvar. Vidas Ele quer transformar. E Ele quer usar você. Ele quer usar a mim. Ele quer usar você que está na internet agora assistindo. Ele quer usar a nossa história. E tem muitas pessoas que talvez só vão ouvir um de nós. Porque a gente se parece mais com eles, porque a gente é da mesma tribo, porque a gente mora no mesmo bairro, sei lá. Mas aceite, Jesus morreu por ti. Tire esse peso das suas costas e viva o que Ele tem para ti. Deus abençoe a sua vida.
quero fazer uma oração agora. Se Deus falou ao teu coração de alguma forma, seja porque você é um cristão que não tem vivido o novo, porque você tem carregado esse peso nas costas, dos pecados que ficaram no passado, mas que você ainda olha para trás, eu quero orar por você. Se você se sente tão imperfeito, a ponto de não aceitar que Cristo te ama e morreu na cruz por ti, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Se você sentir vontade, vem aqui na frente, nós vamos orar. Vai ter um louvor agora que vai cantando junto. E aí eu vou orando. Que agora tem 2 microfones. Vamos fechar os nossos olhos? Se você sentir a vontade e quiser vir à frente. Senhor Deus, eu te louvo. Te louvo porque ainda que eu seja esse pecador que sou, esse fraco como sou, Deus, esse homem ilimitado, eu te louvo porque o Senhor nunca deixou de me amar, assim como a cada um dos meus irmãos aqui presentes, os que estão pelo YouTube assistindo. Cada história aqui, Senhor, tem um passado, tem suas dores, tem suas fragilidades, tem seus medos, Deus. E eu te peço que o Senhor nos ajude a soltar essa carga, nos ajude a deixar de lado isso que nós temos carregado. Afinal de contas, a tua palavra nos diz que o Senhor levou, que Jesus levou isso na cruz, que os nossos pecados já foram pagos, que nós não carreguemos mais isso, Senhor. Ajuda-nos a entender o teu sacrifício na cruz, o sofrimento de Cristo ali por nós, Senhor. Ajuda-nos. Fortalece-nos para que, mesmo imperfeitos, possamos viver aquilo que o Senhor tem nos chamado. Possamos fazer a diferença na nossa família, no nosso trabalho, aonde estivermos, com as nossas limitações, porque o poder não é nosso, é teu, é o Senhor que age por meio de nós. Então nos ajuda, Deus, nos ajuda a aceitar como somos. E que no tempo certo nós sabemos que, se for da tua vontade, o Senhor transformará a nossa vida. Ajuda-nos diariamente a orar, a te buscar, a clamar o teu nome quando estivermos para cair, quando cairmos. Ajuda-nos para que não desistamos de ti, Senhor. Não nos deixe nos entregarmos. Fala conosco através da tua palavra. Dá-nos um desejo ardente no nosso coração de te buscar e de ler a tua palavra, de te conhecer, Deus, de saber quem tu és, saber tudo o que o Senhor fez e ainda quer fazer nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda cada um dos meus irmãos aqui a persistir nessa caminhada, para que o seu nome seja glorificado em cada vida. Em cada vida seja vista a tua glória, a tua luz, a tua alegria. E que o Senhor haja por meio de cada vida aqui nessa noite. Que essas pessoas, cada um desses irmãos, possam impactar aonde eles estão. Que eles não sejam mais os mesmos, Senhor. Imperfeitos, mas escolhidos por ti. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus.